ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, começa agora pela VESA TV mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, toda semana a gente tem um encontro marcado para falar de temas importantes relacionados à área de marketing, comunicação, tecnologia e inovação para a área da saúde. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante: como unir saúde e tecnologia e oferecer uma experiência customizada para os consumidores. Isso mesmo. Vamos então para a entrevista da semana? Nós vivemos num mundo de transformação digital, onde a conectividade trará novas oportunidades de negócios e garantirá ofertas cada vez mais personalizadas, com foco na eficiência e satisfação do cliente. Neste cenário, a adoção de soluções digitais e a utilização da inteligência de dados e artificial, aí, se ela é vilão, aliado, a gente tem falado isso no nosso programa, tornam-se fundamentais para as empresas que desejam fazer a diferença num ambiente cada vez mais competitivo, que é o setor da saúde. Bom, o objetivo do nosso programa hoje é entender como unir saúde e tecnologia e oferecer essa experiência customizada para os consumidores. E principalmente a gente vai falar aqui de um segmento importante que vem crescendo, que é o de vitaminas e suplementos. Para falar sobre este tema, tenho aqui ao meu lado Augusto Cruz, que é o CEO da Vitamine-se. O Augusto, que é empresário, fundador da Vitamine-se, primeira startup que utiliza inteligência de dados para oferecer nutrição personalizada para cada pessoa. Augusto Cruz Neto é economista de formação e fascinado pelo comportamento humano. Durante mais de 10 anos atuou na publicidade, meu colega Augusto da publicidade, representando grandes marcas e campanhas de sucesso, e hoje está à frente da startup que em março de 2023 completou 2 anos e vem se firmando como referência no segmento de vitaminas e suplementos. Augusto, bem-vindo estar aqui com a gente. Obrigado, prazer enorme, viu? Cara, é muito louco esse negócio do setor de vitaminas, né, e suplementos. Como isso vem crescendo no Brasil, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Tá crescendo muito. Depois da pandemia, né, ficou mais ainda, cresceu mais ainda. Você acha que depois da pandemia aumentou isso, esse Bastante. cuidado com o corpo humano? Bastante. É porque basicamente são 80 milhões de pessoas no Brasil aptas a consumir, né, vitaminas e suplementos, e só 20 milhões têm algum tipo de experiência com esse mercado. Os outros 60 ainda estão aprendendo a prevenção e a suplementação. Então é um processo educativo. Por isso que a inteligência de dados é importante. É engraçado, eu tenho um amigo que ele toma muita vitamina. E ele fala que isso evita ele tomar um monte de remédio, né? Exatamente. E aí eu tenho alguns probleminhas de saúde, tomo uns remedinhos, e ele fala: Bonetti, vai pra vitamina, vai pro suplemento. É isso mesmo? Ajuda nessa parte? Cientificamente, sim, né? Basicamente, eu tenho falado bastante sobre o motor de um carro, né? Então, a gente tem o nosso corpo e a gente tem lá o motor. Se você coloca, faz as revisões certas e coloca os ingredientes certos ali, o motor não quebra, né? Então, se você abastece seu organismo com os ativos de prevenção, por exemplo, de imunidade, e aí você dificilmente, numa frente fria ou numa queda de temperatura, porque oscila muito, né? Sim, principalmente onde a gente vive. Não tem essa coisa de viver as 4 estações do ano certinho, é no mesmo dia, né? E aí você tá abastecido e munido para não baixar sua resistência e aí ficar doente. Então tem vários sintomas, né? Tem a vitamina D, que a gente não sai mais na rua e fica tomando 10, 15, 20 minutos de sol todos os dias. Então a grande maioria da população tem deficiência de vitamina D, então você pode suplementar.
isso todos os dias. Enfim, tem para cabelo, para pele, para unha, tem para memória, tem para sono, para estresse, tem para tudo. Olha, é muito legal isso. E eu vou falar para vocês, é fascinante quando você vai começar a estudar um pouco sobre isso, o que ele falou, a quantidade de vitaminas que tem e com as funcionalidades. Antes de a gente entrar no tema, eu queria conhecer um pouquinho mais da Vitaminice. Como surgiu, qual foi a ideia, porque hoje a gente fala muito da importância das health techs, das startups, né? Como que surgiu a Vitaminice? A pergunta é boa. Na verdade, foi a grande, vamos dizer assim, eu acho que foi a grande aplicação do processo inteiro da minha vida. Como você disse, eu comecei na publicidade, eu tive uma agência de propaganda, fui sócio do Luiz Lara, fiquei 20 anos na propaganda, fazendo uma prestação de serviço de negócio, mais de negócio para todos os meus clientes, né? Um deles, o principal, foi o lançamento da cerveja Devassa, com a Paris Hilton, Sandy. Sim, marcante demais, né? Fui eu e minha agência que fizemos, foi a grande virada. Eu lembro que até hoje causou uma polêmica danada, foi um dos marcos na publicidade brasileira. Foi bem bacana. E aí, basicamente, eu achei, depois de bastante tempo na estrada, eu falei, bom, tá na hora de eu fazer um negócio onde eu cuide da cadeia produtiva inteira, desde a criação do nome da empresa, do produto, da embalagem, até a campanha propaganda final. E não eu mesmo aprovo para mim mesmo. Né? O cliente ia ser mais fácil para aprovar com o cliente. Exato, fica mais fácil. E aí foi a união de, sei lá, de algumas paixões, né? A primeira é numérica, é um dado, né? Você está dizendo que você tem um mercado onde ele é 3 vezes maior, o atual, ainda a conquistar, ou seja... Você está engatinhando ainda. Exato, você tem um lastro aí de conquista muito, muito grande, né? Que é o famoso Oceano Azul. O outro é você lidar com o processo educativo. Então eu gosto muito de traduzir o difícil para o fácil, né? Então eu sempre digo que uma marca é uma pessoa e uma pessoa é uma marca, todo mundo se conversa e tem que ser um diálogo. Então se você complica esse diálogo, você dificulta o relacionamento. Sim. Então o papo entre os seres humanos e a indústria farmacêutica, histórico isso no Brasil, ele é científico. Né? Desde chamar um remédio de medicamento, desde aqueles nomes que você olha na caixinha e fala, uai, para que serve esse troço, né? Então, nas vitaminas e nos suplementos é muito parecido. Então, eu falei, poxa, como é que a gente pode facilitar essa conversa? Então, essa é a segunda paixão, né? E a terceira é a saúde, né? Cuidar do corpo, de você ter a prevenção, de você ter uma vida mais saudável, mais longa. Então, a tecnologia está aí e a gente tem que saber traduzir isso para as pessoas em geral. Então, assim surgiu a entrada na Vitaminice. E aí tinha a história do e-commerce, né? E a inteligência de dados, a personificação, que é uma tendência que não tem volta. Isso está acontecendo nas montadoras, no McDonald's, né? Enfim, tem todos os mercados, né? O luxo com as bolsas que você põe suas iniciais, enfim. E aí eu falei, bom, tá na hora de trazer isso para o Brasil, né? E aí montei a Vitaminice. Fora do Brasil, existe uma cultura maior de consumir Estados vitaminas. Unidos, Estados Unidos, né? Principalmente. Né? Estados Unidos é um absurdo, assim. Estados Unidos é 90% da população, um país de 320 milhões de habitantes, né? Bem maior que o nosso. Então 90% consomem vitaminas? Consome, é um negócio astronômico lá. E aqui também, como você disse, é um mercado que cresce em média 33% ao ano consecutivo e é um mercado que os institutos de pesquisa dizem que nos próximos 5 anos não tem nenhuma estabilidade de crescimento, é só uma média aí de 33% a 40% de crescimento contínuo, né? Então é exponencial, é grande e a gente vê isso refletido no canal de venda, né? No ponto de venda. E o outro ponto interessante é que existe como posso dizer, um início de um novo ciclo na oferta de produtos saudáveis em todos os canais. Então você tem o supermercado, o canal alimentar querendo ser um pouco da farmácia. Sim. Você tem a farmácia querendo ser um pouco do canal alimentar e você tem uma bela de uma entrada do canal verde, né? Que são as empresas que vendem só
produtos saudáveis e tal. Não é a Body Shop, né? É um canal verde. Então, assim, essa oferta também de distribuição ajuda muito. A gente ainda nem entrou na nossa pauta, mas o papo tá bom demais aqui. Eu vou perguntar para o Augusto mais uma coisa. A gente falou de aculturar. É uma impressão minha, mas essa molecada, essa juventude já vem com uma ideia diferente sobre o cuidar do corpo, a saúde, até por tudo que acho que nós passamos, mas eles vêm com uma outra ideia sobre isso. Tô certo? 100%. 100%. Então, isso que você falou é legal, né? Então, você tem 208 milhões de habitantes no Brasil, você tem 80 milhões de pessoas aptas a entrar nessa categoria. E quando eu falo categoria, é por isso que você vê o crescimento das academias, o crescimento dos parques, o beach tênis em tudo quanto é canto. Então, assim, não é só a vitamina é o conceito de vida, né? Tudo. É o conceito de vida. E aí, os de 15 a 18 já entram prontos. Então, é um caminho sem volta. Literalmente, não, eu falo isso, eu tenho um filho de 14 anos. Ele já veio falando pra mim de vitamina. O meu tem 13, é igualzinho. Né, não consome junk food, não bebe refrigerante, já vem vai com pro outro... suco, pra água, eles consomem muita água, né? Muita água. Eles consomem. E coisa que na minha geração a gente odiava beber água, né? Queriam refrigerante, alguma coisa, e eles adoram beber água, né? O negócio é inacreditável. Eu acho que essa parte da cultura é muito importante. Exato. Falando agora da nossa pauta, dessa questão da tecnologia de personalizar, porque hoje tem um aplicativo, né? Os famosos aplicativos que te ajudam. Que hora você tem que tomar, o que você tem que tomar. É um pouco disso também, é personalizar esse tratamento. É assim que a gente fala? É tratamento, não? Vamos lá, esse assunto é bacana. É importante pontuar. Na verdade, assim, né? Quando você falou aí sobre mim, tem a história do fascinado pelo comportamento humano, né? Então, na verdade, tudo está atrelado ao comportamento humano. E a dificuldade dos empresários e dos executivos das empresas é literalmente não falar eu, né? Então, quando eu tinha a minha agência, eu falava, é proibido falar eu, é proibido falar para mim, porque quando você fala isso, você é míope em relação à verdade da rua. Então, na Vitamine-se e em tudo que eu faço na minha vida, eu só vejo o que acontece na rua e o comportamento. Então, por exemplo, ter vindo para cá hoje, lá de casa, foi uma delícia, porque eu passei por bairros que normalmente eu não passo. Aí eu paro, fico vendo as casas, fico vendo que tipo de vendinha que tem, qual é a farmácia que tem, qual é o supermercado que tem. Eu amo isso. E então, assim, a história é que se você olhar para você mesmo ou para as pessoas em comum, o que você fazia para tomar uma vitamina? Como é que você estuda isso para você entrar nesse mercado? Normalmente você tem 3 gatilhos, tá? Um gatilho, ele é a performance. Vou jogar um tênis ou vou correr atrás do meu filho no final de semana. Putz, eu me senti mal e eu quero ir atrás disso. Ou é porque você fez um exame médico e o teu médico deu um alerta virou e falou, olha, vai repor esse negócio. Ou é porque é estética. Tô gordinho, ou porque, tô cansado, eu quero dar meu cabelo tá caindo, minha pele tá enrugando, minha unha tá fraca, aí você vai atrás desse caminho. Quando você vai atrás, normalmente, se você tem condições financeiras, você vai fazer uma consulta, que é caro, mas você vai. E da consulta te jogavam numa farmácia de manipulação ou coisas parecidas, né? Tô falando isso nos últimos 5 anos, Sim. vai. E aí você passa a fazer o processo uma vez, né? E aí você tem que ter muita disciplina para continuar, porque no fundo você tem que tomar um negócio todos os dias. Depois acaba que você aprende e aí você vai ou pro Dr. Google ou você vai para a farmácia direto e se autossuplementa. Se autossuplementa. Aí a gente entrou exatamente nessa lacuna. A gente não quer ser nem o médico, e nem seremos, e a gente também não quer ser vazio. Então o que a gente fez? A gente conversou com 40 médicos, nutricionistas. Chegamos, foi muito legal, porque eu gravava as entrevistas, né, a minha primeira consulta, e a gente fez lá um painel de colagem de perguntas.
Então a gente viu que das 21 que a gente tem, hoje são 20, das 20 que a gente tem, 10, 12 eram unânimes. Depois 8 a gente foi pegando pela maioria. Aí eu voltei em 2, 3 nutricionistas e perguntei se isso fazia sentido, os caras fazem. Aí eu fui lá e pluguei numa árvore de decisão com machine learning, ou seja, que vai aprendendo o tempo inteiro. E aí o que acontece? Você entra lá no nosso site, preenche esse quiz de 20 perguntas, leva menos do que 4 minutos, e ali te dá se você come peixe, se você dorme bem, que tipo de esporte você faz, se você mora num centro urbano ou não, quanto tempo você fica exposto à luz azul. Isso é uma série de dados que vão se cruzando. E aí ali, vão né? se cruzando. E aí, conforme vai cruzando, a gente tem a parte do feedback das pessoas. E a gente coloca também conteúdo científico de pesquisa mundial. Quando cruza tudo isso, ele te recomenda uma seção de vitaminas que você tem que tomar, mas hoje na versão 2.0, que é que está no ar agora, já é a tua jornada diária. Puta, então você acorda com sono, você pode tomar uma vitamina para energia ou você pode tomar um suplemento alimentar, um pré-treino ou um suco natural que a gente tem em pó que te dá energia. Você está dormindo mal? Eu tenho 3, 4 formatos para sono. Você está estressado? Eu também tenho 3, 4. Você está com queda de cabelo? Você está com pele ressecada, unha fraca? A gente pega tudo e recomenda. E hoje de diversos formatos. Então, basicamente é isso. E aí você quase é um guia, né? E também você pode comprar os produtos, né? Solto. Né? E aí você vai consumindo de acordo com esse, vamos dizer assim, não vou falar o tratamento, mas a tua orientação diária de quanto você tem que consumir. Isso pode mudar, porque, por exemplo, você pode estar numa fase que você está dormindo mal, aí você toma lá, por exemplo, melatonina, né? Ou você pode tomar, a gente tem um blend, que é uma mistura que a gente fez, uma fórmula própria, que chama Acalme-se. Então você vai lá e toma e você acalma. Passou, você não precisa continuar, entendeu? Tem umas que sim, por exemplo, para pele, que aí é beleza, é um tratamento eterno. Eterno, né? Porque você para de produzir ácido hialurônico, você passa a ter que complementar o tanque, isso, né? É como se colocasse óleo no motor, sabe? Você vai ter que colocar óleo no motor pro resto da vida. Bom, muito legal. Bom, gente, você vê que o papo tá demais aqui. A gente está chegando no nosso final do nosso primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta aqui com o Augusto para falar mais sobre esse universo da vitamina e principalmente da tecnologia e essa personalização para você aí consumir sua vitamina e viver melhor, né? Porque é uma qualidade de vida melhor. Então a gente vai para o rápido intervalo e volta já com mais ABC Marketing e Saúde.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing e Saúde, aqui com o Augusto Cruz, o CEO da Vitamine-se, falando um papo muito legal aqui, falando sobre vitamina. Eu te fiz uma pergunta no intervalo, uma pergunta, pessoal, obviamente você vai falar assim, Bonetti, que pergunta besta, mas vamos fazer. Vitamina não tem contraindicação, né? Não. É alimento no corpo, é isso? É alimento, não precisa de prescrição médica e é liberado à venda. E, enfim, a gente tem toda a proteção da Anvisa, a validação da Anvisa, porque tem as doses diárias permitidas, né? A concentração de cada vitamina, então a gente está 100% de acordo. O Augusto falou uma coisa muito legal no intervalo, que é o seguinte, tudo que é em excesso faz mal, o leite condensado, o refrigerante, tudo que você toma em overdose faz mal, né, Augusto? Exatamente. Augusto, quais são os principais benefícios de unir a saúde e a tecnologia, na tua opinião? É essa melhora mesmo de qualidade de vida, de saúde da população? Eu acho, o maior ativo que eu acho que a Vitamine-se tem é que nesses 2 anos e 4 meses a gente tem mais de 100 mil respostas desse quiz. Quando você tem um banco de dados de 100 mil, você imagina que pesquisa eleitoral tem 2 mil por rodada, né? 1.500. Então imagina 100 mil. Brasil, eu consigo ouvir as pessoas. Isso que eu acho bacana. Então a gente lançou faz um mês uma bebida com a Ambev chamada Relax. É uma collab que a gente fala, né? De uma bebida 100% natural, anti-estresse. Então, anti-estresse? Anti-estresse, chama Relax. E da onde veio isso? De uma pesquisa que a própria Ambev fez com o nosso banco de dados e as nossas comunidades dentro dessas 100 mil respostas, né? Então isso é muito legal. Para mim, então, que vim da publicidade também, você virar e falar assim, pô, qual é o principal benefício que a população está buscando? É anti-estresse, aí você vai lá e lança uma bebida que a pessoa encontra no supermercado, na padaria, em tudo quanto é canto, e é só beber e relaxar. Então, assim, é isso que eu acho interessante. Então, mas basicamente, hoje a gente tem uma sociedade, né, uma população estressada, que acorda bastante cansado, né? Ou seja, acorda precisando Os de índices energia. de burnout Exato. e nos jovens, e até é estranho isso, geral, né? Nos jovens. né? Na nossa área de publicidade, então, eu poderia relatar vários gestores aqui, diretores de criação que... Então você tem a pessoa que acorda cansada e dorme e não consegue dormir. É uma contradição, né? Então, basicamente, energia e estresse, sono, é um negócio muito em alta. A outra coisa tem os benefícios da vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina difícil de absorver, então tem que ser líquida. A nossa é líquida, porque aí ela passa a ser sublingual. Então a absorção é mais profunda e rápida. Então, isso serve muito para quem é vegano e quem é vegetariano, enfim, que não come carne, né, para se abastecer de proteína e tal. Então assim, basicamente memória também, tem muito ainda memória e foco, principalmente para os universitários. A beleza como um todo sempre tem, sim, mas basicamente os principais. A gente falou aqui de um oceano azul, né? E a gente falou muito de aculturamento. Na tua opinião, qual é o principal desafio do mercado? É trazer mesmo essa cultura de consumir o suplemento, a vitamina? Esse é o maior desafio deste mercado? Vamos lá, você começou a conversa de um jeito super bacana. Você disse, bom, se você suplementar, você não vai remediar, né? Você Sim. não vai entrar no remédio. Então você tem um processo da indústria farmacêutica que, é extremamente importante, porque de fato você tem momentos da sua vida que você precisa do antibiótico, você precisa do analgésico, você precisa de coisa mais forte, do remédio, né? Você precisa. Então, assim, é um processo de maturação da cadeia produtiva inteira. Então, tem muito ativo, tem muitas coisas que a Anvisa ainda não liberou. O próprio THC lá, que já tem liberado em um monte de lugar para anti-estresse, para sono e para uma série de doenças.
que são usadas, né? E aqui ainda não liberou, tá liberando com prescrição médica, é super específico e tal. Então, assim, é um processo educativo, como você disse, e é um processo onde todo mundo tem que soltar um pouco. Quebrar um pouco dos paradigmas também, né? Ainda é um mercado muito protetivo, assim, né? Como tudo no Brasil, né? Tem aquela coisa... Se você pegar a indústria farmacêutica, não tem quase nenhum laboratório estrangeiro. É tudo familiar ainda. Então precisa ter um pouco dessa competitividade. Você acha que esses laboratórios também vão começar a investir em suplementos de vitaminas? Já estão, né? Já estão muito, mas muito. É igual quando a gente fala de algumas empresas de bebidas que foram também para as bebidas não alcoólicas, de suplemento, começaram a abrir outros mercados. Eu acho que isso é uma tendência desse... caminho sem volta. Né? É isso. Você falou tudo. Você pega até empresas, por exemplo, uma JBS tem colágeno. Tá fazendo colágeno. Quando que ela pensou que ela ia usar o colágeno da pele do boi para fazer? Então, assim, tá todo mundo entrando no wellness, né? No mundo wellness. É isso. Você acha que a pandemia acelerou ou intensificou esse cuidado ou essa busca por a informação da saúde? Muito. Bastante. Porque naquele momento, para você ter uma ideia, deu falta de vitamina C no mercado. Deu ruptura geral. Né? Por outro lado, sobrou os remédios de gripe, porque não tinha mais convivência social, todo mundo abastecido e preso dentro de casa, não teve... O próprio uso da máscara, né? Exato. Então, assim, ficou claro que se você se cuidar, você vai abaixar a sua exposição. Quando a gente fala desse uso da tecnologia, você falou uma coisa muito legal, que é essa questão dos dados e cruzar isso... obviamente, usado isso de uma forma inteligente e correta, você consegue customizar os serviços e até pensar em produtos personalizados. Você deu o exemplo aí da Ambev lançando essa bebida. É uma tendência, né? Porque a partir disso você tem dados concretos na mão, aí quando a gente fala em marketing e desenvolvimento de produto, para pensar em produtos que atendam essa demanda, né? Sim. A tecnologia permite isso de uma forma mais assertiva, vamos dizer assim. Sim. A gente pode chegar bem mais longe, né, com a tecnologia, como em todos os mercados. O que vai ditar essa pressão, a velocidade desse crescimento na tecnologia, de novo, são as pessoas, é o comportamento humano. Então, se a gente tirar os frentistas dos postos de gasolina aqui no Brasil e ser igual nos Estados Unidos, que se abastece sozinho, você não vai ter pane na sociedade, porque você não está acostumado. Né? Então, para fazer o check-in no aeroporto, que também colocaram os totens lá, que você tem que fazer, você estranha, você quer ir lá na frente da pessoa. Isso é muito Brasil. Né? Supermercado e farmácias. Eu brinco a própria questão, falando obviamente agora de junk food, mas você vai no McDonald's, no Totem, já foi uma... Exatamente. Né? E aí você vai na farmácia, no supermercado, que nos Estados Unidos já não tem check-out mais. É você sozinho lá, passa do código de barra, põe na sacola, paga e tchau. E lá, só complementando, você vai nos principais varejistas, você tem as vitaminas lá para você comprar, né? Tudo, em tudo quanto é canto. Então, vai depender muito do processo, assim, né? Por exemplo, quando você fala de inteligência artificial, ainda tem uma coisa assim, peraí, mas é uma inteligência artificial que vai recomendar as vitaminas que eu tenho que tomar? É um robô? Como é que funciona isso? Isso afasta as pessoas, né? Então, quando a gente tem hoje dentro da Vitamine C tudo preparado para um dia ter uma recomendação muito mais profunda, com exame de sangue, etc. Mas isso tá há uns 5 anos além do que a gente pode. Então, daqui uns 5, 6, 7 anos eu vou pensar nisso. Agora, não. Quando a gente fala disso, dessa questão das vitaminas, a gente falou de aculturamento, eu estava puxando aqui pela memória, posso estar equivocado e os doutores que não fiquem bravos comigo, mas os médicos não eram muito de orientar as vitaminas, né? Não tinha essa cultura do próprio médico, falar, complementa com vitamina, um suplemento, não tinha isso no escopo, né? Esse é um ponto super polêmico. Mas de fato, e aí eu ia falar, mas eu preferi não, na pandemia eles tiveram que fazer isso. Entende? Por isso que virou o jogo muito rápido também no crescimento. Eles naquele momento você tinha uma pane geral. Quando deu a pane geral, você tinha um problema
né, mundial, que os caras falam assim, pelo amor de Deus, esses caras não podem ficar doentes, vamos, né, colocar vitamina C, D, zinco, vamos buscar outras formas de deixar mais resistente, né, se é que a gente pode falar dessa forma. Como é que a gente deixa o corpo abastecido ao máximo para não pegar? Porque não tinha como, né, se ficasse, se fosse uma pane geral, putz, já morreram milhões e milhões de pessoas, imagina se... Né? Se não tivesse tomado todas as medidas que tomaram aí. E você vê como é a própria cultura, né? A gente fala muito na publicidade, que a publicidade reflete o momento que a gente está vivendo. Porque, eu não lembro, né? Vai ao médico, tome essas vitaminas para isso, né? Quando nos Estados Unidos já é diferente, né? É direto. Já é assim, né? É muito. Por isso que a gente fala, pessoal, é questão de cultura, mas eu acho que aqui é um ponto muito legal dessa dica aí para você. Quando você fala disso, dessa tecnologia, essa tua experiência aí com a Vitamina C nesses 2 anos, o que você tirou assim de mais legal dessa experiência nesses 2 anos e meio aí? Foram realmente essas perguntas, esses dados da população? O que te chamou a atenção? Eu acho assim, que o que eu acho o principal, né, de tudo... é que o mundo eu não vou falar, mas o brasileiro é uma peça rara. Então, assim, é muito bom, por isso que as empresas internacionais, elas têm dificuldade de entender um país continental e de diferentes culturas. São vários países dentro de um país só, né? Então, o que aconteceu, que eu acho que é mais curioso, é que a era digital de vender, né, e-commerce, assim, virou de mar azul para um mar vermelho. Porque as pessoas continuam querendo ir na rua, pegar, ver, perguntar, olhar e aquela coisa. Isso é muito brasileiro, no meu mercado, né? Mas é muito do brasileiro isso, então, né? 72% das compras dessa categoria é na farmácia. PDV? É no PDV. Então, assim, a Vitamina C, para você ter uma ideia, saiu de 280 farmácias em dezembro do ano passado e está em 3 mil hoje. E vai terminar o ano aí com umas 5, 6 mil farmácias de distribuição. E eu adoro, porque eu adoro a farmácia. O PDV é muito legal, eu adoro. né? Eu sou um cara de varejo. Então, pra quem não é, pessoal, assim, a gente fala de merchandising, ações no ponto de venda, e aí você olhar o varejo, onde está posicionado o produto, o material que você pode usar para divulgar, o varejo ele é muito vivo, né? Exatamente. Então essa é uma das curiosidades. A outra coisa que eu percebo é que essa coisa da tecnologia, do quiz, o brasileiro gosta disso, né? Então ele gosta de você oferecer para ele um serviço gratuito. Então, basicamente, o que a gente gratuito oferece esse é gratuito. Então, baixa o aplicativo? Na verdade é no site. No site. Você preenche, pode fazer pelo celular, obviamente, ele é moldado para abrir no celular. Preenche o aplicativo lá e a gente te dá a recomendação e gera um PDF disso para você e você não precisa comprar a minha marca, né? A outra coisa que eu digo é, por favor, consumam a categoria. Como eu disse, quanto mais a gente educar, não só eu, mas todos os meus colegas, de trabalho... Passar a consumir a categoria, a gente vai né? trazendo mais gente, entendeu? Vai trazendo mais gente. De novo, tem 3 vezes mais pessoas fora do que dentro. E a tendência a gente vê, como a gente falou, dessa nova geração que já vem com essa cultura de cuidar do corpo e de saúde e entende muito melhor isso. Bom, a gente vai para mais um intervalo comercial. Na volta, a gente tem o quadro Comunicação na Saúde, algumas notícias no mercado e a gente continua o papo aqui com o Augusto. Então a gente volta já.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde, falando aqui de um papo muito legal sobre vitaminar-se, vitamine-se, né? É algo muito legal. Mas antes disso, vamos para o giro de notícias. O Laser realiza live commerce para a promoção de seus serviços. Com 2 lives previstas para julho e 2 para o mês de agosto, descontos para pacotes de depilação a laser chegam a 65%. Farmarcas e L'Oréal anunciam uma parceria com foco na democratização da beleza no Brasil. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação e, obviamente, com uma editoria especial de marketing em saúde. Voltando aqui, Augusto, na tua opinião, quais são as tendências, né, qual o futuro dessa área? Você falou já de crescimento, mas o que você acha que vai mudar? Novos produtos? Como que você vê o futuro dessa área? Acho que sim, novos produtos, cada vez mais distribuídos, né? Uma variação bastante importante, sim, para diferentes sintomas, né? Então, acho que estética, obviamente, você viu aí, acabou de aparecer. Estética é uma coisa, né? Não tem jeito. A gente tem um produto que é o extrato de uma laranja que dá na Sicília, chamada Moro, laranja Moro, que ajuda a você a perder a vontade de comer doce e queima um pouco de gordura abdominal. Então, por exemplo... Eu tô precisando dessa. Eu adoro essa, tá? Mas enfim, quanto mais irem, né, liberando... mais a gente vai alcançar resultados mais rápidos e mais efetivos também. Então, acho que não vai acabar. Não vai acabar mesmo. A gente tem a tecnologia vindo com força, né? Tipo, tem plasma, tem medula, tem um monte de coisa, tudo, célula né? Tronco, tem muita coisa vindo, né? Então... Eu fico imaginando assim, e eu vejo as grandes empresas, a gente tem uma outra empresa também aqui do setor da saúde, que também está investindo forte nessa área de vitaminas e suplementos. Eu acho que é assim que você falou, é um caminho, né? E a gente percebe que quando a gente fala disso, obviamente tem uma questão de mercado, mas também uma questão de preocupação mesmo com a própria saúde e o quanto isso ajuda em toda a cadeia da saúde. Não é simplesmente no medicamento, mas em toda a cadeia do uso da saúde. Bom, a gente vai continuar nosso papo aqui com o Augusto, mas antes a gente vai parar 5 minutinhos para ver o quadro Comunicação na Saúde. Oi, pessoal, sou Milena Berno, diretora de marketing da Ebert Comunicação, e a gente está aqui para gravar mais um quadro Comunicação na Saúde, onde nós separamos dicas, orientações para a sua clínica, para o seu hospital, para o seu empreendimento na área da saúde se destacar no mundo digital. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças de comportamento depois das redes sociais, o que isso impactou, né, nas empresas e em todos os setores. Após as redes sociais, as pessoas começaram a ter voz, elas começaram a ter um espaço que elas não tinham antes, né? Hoje uma pessoa ela consegue ter uma visibilidade através das redes sociais e ela é ouvida, né? Ela ganhou voz nas redes sociais. Quando de repente uma pessoa comum acessa o Instagram, manda um direct para uma pessoa famosa, ela corre o risco de ser respondida, né? E isso impacta muito, né? Porque as pessoas querem fazer parte, né, da vida da pessoa que ela gosta ou da empresa que ela segue. Ela quer fazer parte daquilo, ela quer ser ouvida, ela quer ser vista, né? Isso também gerou um comportamento que a gente ouve muito falar hoje em dia, né? A gente ouve muito falar de haters hoje em dia, né? Que são aquelas pessoas que entram nas redes sociais e colocam ali discursos de ódio ou fomentam brigas e discussões, né, através das redes sociais. Tudo isso para chamar atenção. Então, isso é um impacto muito significativo no comportamento
das pessoas de uma forma geral. E o que o marketing tem a ver com isso? O marketing tem tudo a ver com isso, porque o marketing ele é focado no comportamento do consumidor, né? Então, a gente precisa estar atento a essa mudança para a gente entender como a gente fala com as pessoas e como a gente atinge de uma forma mais efetiva as pessoas, né? Tanto fora quanto dentro, né? Fora, como nós vamos falar, por exemplo, nas redes sociais com os nossos pacientes ou com os clientes que nós queremos atingir, né? Como nós vamos falar com os nossos fornecedores, né? Será que o modo como nós estamos nos comunicando está sendo efetivo, está sendo eficaz, na realidade, né? Nós estamos preparados para ouvir o que essas pessoas têm a dizer, né? Então, isso é super importante. E quando nós falamos de endomarketing, né, das colaboradores, as pessoas internas, elas também precisam ser ouvidas, né? Então, o marketing ele entra nessa forma de se comunicar, não só de falar, mas também de ouvir. Então, é muito importante as ferramentas, por exemplo, de feedback, né? Você entender o que os seus colaboradores estão pensando, as ideias que eles estão tendo, eles serem ouvidos e eles entenderem que aquilo está sendo levado em consideração, que eles são parte, né, daquele mundo, daquela empresa, né? E isso com certeza reverte em benefícios para a empresa, em produtividade e lucro, né? E quando é para o paciente, para o cliente, ele se torna um fã, porque ele entende que ele é ouvido, ele entende que a clínica, que o hospital está olhando para a necessidade dele, está ouvindo ele, né? E está levando em consideração a opinião dele. E isso é super importante. Então, quando um paciente faz um comentário numa postagem, ou quando um paciente ou um cliente, ele escreve lá um depoimento negativo no Google, por exemplo, né? Como que a gente lida com isso? Será que as empresas estão preparadas para lidar com isso? Né? Quando vem uma declaração negativa ali no Google, que baixa a sua pontuação ali, como é que a gente lida com isso? Né? Quando a gente recebe uma reclamação lá no Reclame Aqui, como é que as empresas estão lidando com isso? Muitas vezes o paciente ou o cliente ele só quer ser ouvido. Ele não está dizendo que ele não quer mais ser atendido por você ou ele não quer mais estar ali com você, mas ele quer ser ouvido. Então, isso é super importante, estamos conectados com os nossos pacientes, com todos os stakeholders, né, de uma forma geral, né, paciente, fornecedor, colaboradores, sócios, todos ali terem voz, assim como as redes sociais deram voz, e isso acabou estando intrínseco, né, não era intrínseco do ser humano, mas agora está, né? Mudou esse comportamento. Então, é importante que a gente mantenha essa comunicação mais eficaz com os nossos stakeholders. Tá bom? Essa foi mais uma dica aqui da Ebert Comunicação, do nosso quadro Comunicação na Saúde. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Mi, por mais um quadro Comunicação na Saúde, pessoal da Ebert Comunicação, nossos grandes parceiros, uma agência especializada aí na área da saúde e que tem um quadro aqui com a gente toda semana, trazendo informação importante e relevante para você. Bom, Augusto, a gente está chegando ao final do programa, espero que você venha mais vezes. Adorei o papo, adorei falar sobre vitaminas. Eu até estava falando aqui pro Augusto, a gente precisa colocar uma coisa na nossa programação de dicas aí de vitaminas para você, que também para o empresário, né, que precisa muito aí para aguentar o dia a dia, seja para dormir bem, ou para ter disposição, ou para relaxar, que é muito estresse. Obrigado por ter vindo. Imagina, sucesso, obrigado. Viu? Obrigado e parabéns aí por todo o conteúdo. Você me falou aqui no intervalo, é coisa pra caramba.
Deve estar trabalhando muito também, mas parabéns, viu? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, muito legal. Espero que você tenha gostado desse papo. Já segue a Vesa TV lá no Instagram? Vesa TV BR, segue lá, manda direct, a gente quer saber o que você quer ver aqui no nosso programa. Também no YouTube Vesa TV Oficial e obviamente você continua acompanhando nossa programação pelo canal 125 da Soul TV, uma programação pensada para você que é empreendedor, empresário e você que trabalha na área de marketing e comunicação. Espero que você tenha gostado do programa desta semana. Na semana que vem estaremos de volta com mais um ABC Marketing Saúde, trazendo outro assunto importante e relevante para você. Bom final de semana, até semana que vem.